Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos reúne neste dia para louvarmos e agradecermos, sobretudo, ouvirmos a sua palavra. Palavra essa que é luz para o nosso caminho. Hoje, terça-feira, dia 18 de janeiro, estamos aí vivenciando a segunda semana do tempo comum. E hoje temos a alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo do 23 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhava. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só ao sacerdote é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o centro da obra de Deus é o homem. E cultuar a Deus é fazer bem ao homem. Não se trata de estreitar ou alargar a lei do sábado, mas de dar sentido totalmente novo a toda a estrutura e lei que rege as relações entre os homens. Porque só é bom aquilo que faz o homem crescer e ter mais vida. Toda lei que oprime o homem é lei contra a própria vontade de Deus. Essa lei deve ser abolida. Como o caso do jejum, os judeus também era exagerado no tocante ao repouso sabático. Por isso, escandalizava-se ao ver os discípulos de Jesus comer espiga de trigos enquanto atravessava um trigal em dia de sábado. Então perceba que o fanatismo pela observância da lei os impedia de fazer qualquer tipo de contemporização. Amados irmãos e irmãs, Jesus ia na direção contrária, procurando mostrar-se fiel a Deus por outros caminhos e ensinando a seus discípulos a fazer o mesmo. Para o Mestre, a finalidade da lei era proporcionar ao ser humano uma autêntica experiência de encontro com a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, queridas famílias, neste Evangelho, Jesus quer nos ensinar a colocar a caridade como lei primeira nas ações de nossa vida. Toda lei que tira do homem o direito de viver com dignidade, de prover a sua existência e sobrevivência, é maldita e não está conforme à vontade de Deus. Às vezes, nós bitolamos aos preceitos, às regras, e não percebemos que estamos sendo injustos, ou seja, infratores da lei de Deus. A lei que Deus imprimiu no nosso coração é a lei do amor. Portanto, o que nos faz mal e prejudica a nossa vida é justamente o desamor. Tudo que não é regido pelo amor e não tem como objetivo a vivência do amor não é eficaz para o nosso crescimento. Caros irmãos e irmãs, o homem é a criatura a quem Deus mais tem apreço. E todas as coisas foram criadas por amor. Tudo que ele criou foi em favor do homem, objeto do seu amor. Portanto, dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, significa que a nossa sobrevivência e a caridade conosco mesmo e com nossos irmãos estão acima das normas, que apesar de estabelecida para o homem, muitas vezes se volta contra o próprio homem. Amados irmãos, Jesus é o Senhor de tudo que foi criado.
e tudo que foi criado por ele, por amor ao homem. Perceba que os campos de trigo, os rios, os mares, as aves, as árvores existem para estar à disposição do homem, a fim de que este perceba o olhar e a atenção de Deus para si. Jesus, Senhor da criação e Senhor do sábado, porém, ele precisa ser também Senhor dos nossos sábados, ou seja, daqueles dias em que nós não achamos conveniente servir alguém, ou perder o tempo do nosso lazer ou do trabalho para dar de comer a alguém que está com fome. Então, o dia de sábado, a que Jesus se refere, pode ser também para nós aquele dia em que nós destinamos para o nosso deleite, para a nossa curtição, para realizar os nossos planos pessoais. E sem menos esperar, somos convocados para alguma outra missão. Aí nos alegamos a nossa impossibilidade, porque hoje é sábado. É o sábado que está destinado a outras experiências. Caros irmãos e irmãs, nesse caso, a lei do amor ficou de lado e imperou em nosso coração a lei do egoísmo, a lei da indiferença. Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos e irmãs. E se questione: Jesus é o Senhor dos sábados da sua vida? Você é capaz de sacrificar um dia de lazer e de descanso para ajudar algum discípulo de Jesus? Em nome de quem, caros irmãos e irmãs, você tem praticado a caridade? O que você aprendeu com esse evangelho de hoje? Reflita isso no dia de hoje e peça a esse Pai de bondade, esse Pai de misericórdia, que nos ensine a ser fiel, vivendo os mandamentos sem fanatismo e assim com a liberdade de quem está em plena sintonia com o próprio Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma terça-feira repleta das graças de Deus e que desça sobre vocês, sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.